Olá, meus queridos, sejam bem-vindos, tudo bem com vocês? Professor Gilmar aqui com mais um tema bacana. E vamos falar sobre sintagma verbal. Já falamos em um vídeo anterior sobre sintagma nominal, se você perdeu, toque no cardzinho aí. Bom, o sintagma verbal é aquela expressãozinha, sintagma quer dizer expressão, que tem como o núcleo um verbo. Pois é, o nome já diz tudo, não é? Sintagma verbal. Legal, legal. Muito bom. Então vejamos um exemplo. Fiz a tarefa. Nesse exemplo, nós temos um sintagma, que é uma expressão, e é um sintagma que gira em torno de um verbo, ou seja, essa expressão tem como núcleo o verbo. Por isso, sintagma verbal. E o que é mesmo sintagma verbal? São aquelas expressões constituídas em torno de um núcleo verbal. Elas são sintagmas verbais. E esse sintagma verbal nada mais é, então, do que a nossa querida e amada oração. Não existe oração sem um sintagma verbal. Mas, de repente, você fica assim, olhando e com aquela cara de dúvida. Verbo? Eu não sei reconhecer verbo, professor. Tranquilo, não se desespere. O que você precisa ter em mente, e é justamente o que a gente vai fazer nessa aula, é trazer elementos que facilitem o reconhecimento do verbo. Quando você estiver analisando suas orações, seus textos, para você reconhecer um verbo, tenha em mente o seguinte: os verbos trazem a noção de tempo, presente, pretérito ou futuro. E para a gente poder entender essa noção, é preciso levar em consideração o momento em que alguém fala, o momento em que alguém diz alguma coisa. Então, vejamos o exemplo. Vejo estrelas no céu. O fato de ver coincide com o momento da fala. Vi muitas estrelas no céu. Nesse caso, esse fato de ver não coincide com o momento da fala, porque indica passado. Verei você amanhã. Neste caso, o fato de ver também não coincide com o momento da fala, porque aí é algo por acontecer. Fácil, não é? Então, tenha isso sempre em mente. Os verbos vão trazer essa noção de tempo, presente, pretérito ou futuro. Uma outra maneira de reconhecer o verbo é analisando suas flexões verbais. E o que são mesmo as flexões verbais? As várias formas do verbo terminam de modo diferente. E quando isso acontece, nós temos aí essas terminaçõezinhas que são chamadas de flexões ou desinências. Por exemplo, as desinências vão nos ajudar a reconhecer alguns elementos. Algumas indicações, como indicação de pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa, eu, tu, ele, nós, vós, eles, ou seja, as pessoas do singular e do plural. Veja um exemplo, chutei a bola. A desinência ei indica primeira pessoa do singular, eu. Chutamos a bola. A desinência amos indica que quem realizou a ação aí foi a pessoa nós. Nós chutamos a bola. Número. Também as desinências indicam o número. E em português, quando estudamos os números, não estamos falando aí de 1, 2, 3, 4, 5, 6, não. Estamos falando de singular ou plural. Por exemplo, ele treinou bastante. Treinou, aí a desinência ou indica singular. Eles treinaram bastante. A desinência aram indica aí o plural. Eles treinaram. Também as desinências vão indicar tempo. Passado, treinei. Futuro, treinarei. E presente, treino. Vejam, então, como as desinências são importantes quando estudamos os verbos. Todas as desinências estão aí sendo indicadas por essas setinhas. Muito bem. Agora, quando eu indico as desinências, eu estou indicando uma parte do verbo. E essa primeira parte do verbo, professor, como é que eu me refiro a ela? Muito bem, meu querido aluno. Vamos ver, então. Vejamos este outro exemplo. Aprendemos. Você já consegue indicar a desinência aí. Emos é a desinência. E a primeira parte, aprend, nada mais é do que a raiz verbal, ou seja, o nosso radical. Radical é uma palavra latina que quer dizer raiz. Mas, de repente, você ainda ficou aí na dúvida, mas como é que eu vou, então, reconhecer a raiz de um verbo, saber localizar exatamente onde está a raiz do verbo? Vamos melhorar um pouquinho mais, então. Vejamos os exemplos. Treinou, você tem aí a desinência ou. Aprendemos, você tem aí a desinência emos. E parti, você tem aí a desinência i. O primeiro verbo é o verbo treinar, que termina em AR. Então, você tem a desinência aí, AR. Aprender é o segundo verbo, você tem a desinência ER. Partir, você tem a IR, que é a desinência, certo? Essas desinências indicam a primeira conjugação, a segunda conjugação e a terceira conjugação. E a partir do momento em que você retira essas desinências que indicam as conjugações, você tem nada mais, nada menos do que o seu querido radical ou a raiz, certo? Então, treinar, a raiz é train. Aprender, a raiz é aprend. E partir,
A raiz é part. A partir do momento em que você localizou a raiz, você consegue acrescentar aí, agregar outras desinências para indicar aí pessoa, tempo e o modo desejado. Então, por exemplo, treinou, treinamos, treinava. Aí você poderia colocar qualquer outra coisa. Treinaria, treinássemos, treinaremos e assim por diante. Legal, né? Outra coisa que devemos verificar quando estudamos os verbos são os modos verbais. São 3 os modos verbais. Nós temos o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. E esses modos verbais indicam a atitude do falante diante das situações ou do fato que ele informa ao falar. Ele pode apresentar o que diz como algo necessário, duvidoso ou real. Essas são as ideias que você precisa perseguir quando estuda os modos verbais. Então, vamos ver aí o indicativo. O indicativo é aquele modo verbal que vai trazer o que? As situações ou fatos apresentados como reais ou verdadeiros. O aluno fecha a porta. Veja aí que essa ação é dada como real verdadeira, não há dúvida. O aluno fechou a porta. Outra ação, outro fato informado, apresentado como real, verdadeiro, não há dúvida. E o aluno fechará a porta, também indicando aí a certeza de que algo será realizado. Isso é o que diferencia esse modo indicativo do subjuntivo. Por quê? O subjuntivo traz situações, fatos apresentados como hipotéticos, possíveis. Talvez o aluno feche a porta. Então, aí a forma feche está no subjuntivo, indicando aí uma possibilidade, uma dúvida. O advérbio talvez nos ajuda a perceber essa noção de possibilidade, de dúvida, né? E se o aluno fechasse a porta? Também a forma verbal fechasse indica a possibilidade. E se o aluno fechar a porta? Também nós temos aí a dúvida em relação a algo que provavelmente aconteça. Uma coisa importante que você precisa notar aí. Nós temos as indicações de tempo presente, pretérito e futuro para o indicativo. O aluno fecha a porta, presente. O aluno fechou a porta, pretérito. O aluno fechará a porta, futuro. E no subjuntivo também temos essas noções de presente, passado e futuro. Talvez o aluno feche a porta, presente. E se o aluno fechasse a porta? É o imperfeito do subjuntivo. O imperfeito do subjuntivo é o pretérito. E se o aluno fechar a porta? Futuro do subjuntivo. Eu sei que você está gostando, então dá um joinha pra gente aí. E o imperativo indica o quê? A situação ou fato apresentados como um pedido, uma ordem ou sugestão. Por favor, não corra! Aqui nós temos o imperativo negativo, esse pedido para que alguém evite, de repente, um acidente. Ou, feche a porta, por favor, também uma solicitação. Então, o modo imperativo vai sempre trazer essa noção de pedido, ordem ou sugestão. Joinha? Joinha, dá um joinha pra gente aí. Também, ao estudar os verbos, devemos analisar as formas nominais deles, que são quais? Infinitivo, gerúndio e particípio. O que é o infinitivo? É aquela forma dicionarizada. Sempre termina em R, ou seja, é a forma que você vai encontrar no dicionário e ela sempre terminará em R. Vejam os exemplos. Estudar, correr, partir, e aí nós poderíamos ter outras várias. Balançar, entender, compreender, verter e assim por diante, certo? E o gerúndio é aquela forma que possui a terminação NDO. Estudando, correndo, partindo. Assim, não? E o particípio, que, na maioria dos verbos, tem a terminação DO. Estudado, corrido, partido. Tudo bem? As formas nominais são importantes na formação das locuções verbais. Vejam os exemplos. Você vai estudar? Nós temos aí um verbo auxiliar que está circulado para você. Vai, este é o verbo auxiliar. E o verbo no infinitivo, numa forma nominal. Estudar. O verbo que aparece na forma nominal é o verbo principal, tudo bem? E o auxiliar, então, estará trabalhando juntamente aí com o verbo principal para formar a locução verbal. Outro exemplo, você está estudando? Outra perguntinha, verbo auxiliar está e o principal estudando, locução verbal, portanto. Você tinha estudado? Verbo auxiliar circulado e o principal aí estudado no particípio. Tranquilinho, né? Por hoje é só, meus queridos. Se esse vídeo foi útil para você, se inscreva para receber mais dicas de língua portuguesa e te ajudar aí nos seus estudos. Compartilhe, curta, indique para um amigo e nos vemos numa próxima. Um abraço, bye bye!